Mas afinal, quem é o anjo da morte? Seria ele um anjo maligno? Ou seria um anjo da parte do próprio Deus para realizar os seus juízos? Existem muitos enigmas porque alguns temas na Bíblia não são totalmente decifrados. Deus não dá detalhes sobre eles. E esse é um desses temas. Porém, nós vamos trabalhar com o que nos foi dado aqui e entender até onde é possível entender. Muito bem, nós sabemos que esse anjo, ele aparece apenas 6 vezes, mais ou menos, no Antigo Testamento. E pelo fato dele realizar um juízo de Deus, esse nome não é propriamente o nome dele, anjo da morte, mas é uma nomenclatura temporária para designar aquilo que ele vai fazer. Então, se ele vai fazer uma verdadeira chacina, ele foi chamado de anjo da morte, o mensageiro da morte. Porém, existe uma série de incongruências, porque aparecem figuras mais à frente no Antigo Testamento e que não aparentam ser aquele mesmo do Êxodo. Por quê? Ele aparece como um anjo do Senhor, enquanto o outro anjo havia sido enviado pelo Senhor. Seria o anjo do Senhor aquele mesmo príncipe dos exércitos do Senhor que havia feito aquela visita a Josué? Então, talvez nós devamos olhar com mais atenção e não confundir, porque provavelmente estaremos falando de 2 tipos de anjos, por mais que eles tenham executado tarefas similares. Bom, nós sabemos que esse anjo da morte, ele é um agente de Deus, seja um anjo do bem ou seja um anjo do mal. Todas as criaturas, todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. E ele não age por conta própria. Ele não pode fazer algo, matar, fazer aquelas chacinas bíblicas que você viu, sem autorização de Deus. E as hierarquias que nós vemos estão elencadas no livro de Efésios, capítulo 6, mais especificamente no verso 12. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças ou hostes espirituais do mal ou da maldade que atuam nas zonas celestes. Então aqui nós vemos mais ou menos 4 categorias. Não significa que só tenha essas, pode ser que tenha mais, mas aqui ele está elencando 4 categorias. Os principados, que são os arquês no grego. Vocês lembram do arcanjo Miguel? Esse nome arque significa o maior, o principal, o primeiro, sempre é o topo da cadeia de comando. Então, assim como Miguel é um arcanjo, esse principado que ele está colocando aqui, ele é um arquê. Só que ele é uma espécie de arcanjo do lado do mal. E esse arcanjo, muitas pessoas acreditam que é uno. Não existe 2 arcanjos. Porque se ele é o principal, não pode haver outro igual ou maior do que ele. Ele tem que ser o maior de todos. Por isso vem aquele conceito de arqui-inimigo. Significa que é o seu maior ou mais forte inimigo. Então, muitos atribuem esse principado ao próprio diabo, que foi aquele momento que Daniel fez a oração a Deus e o anjo Gabriel ficou preso pelo príncipe da Pérsia, que na verdade poderia ser muito bem Satanás. Por isso foi necessário o arcanjo Miguel vir, porque provavelmente seriam a briga dos 2 maiores de cada lado. Mas as potestades, o que seriam? O que você tem que entender é que a potestade, ele é uma espécie de poder inferior ao arcanjo, e ele é um poder delegado. Esse poder, indiretamente, obviamente, vai derivar do principado.
e ele vai dar um poder meio que de áreas. Ele não vai atuar em zonas territoriais geográficas, mas ele vai atuar em áreas como, por exemplo, áreas da violência, da droga, da sexualidade, em áreas sentimentais, em áreas mentais, em uma espécie de costumes. Mas o que chama a atenção é que abaixo dele aparecia uma necessidade de haver líderes locais. E logo surgiu os dominadores. Então são aqueles que demarcam territórios. Esse potestades teria o nome de Oxúcia. Mas se você prestar atenção no nome citado no grego dos dominadores das trevas, o nome vai ser Cosmocrator. Para quem estuda o grego, já pode cortar esse nome no meio. Cosmo. O que é que nós podemos ver disso tudo? Cosmo. Se você for mais a fundo, vai perceber que essa casta, elas atuam no tempo. Você consegue compreender? Elas atuam como cargas valorativas e elas chegam como distração para fazer com que o homem seja induzido à perdição, para que não entenda as coisas de Deus, para que não veja o tempo passando, para que não veja para onde ele está caminhando. É uma espécie de sedativo espiritual. E por fim nós temos aqui as forças espirituais da maldade ou do mal. Esses aqui são mais ralé. Digamos que são os demônios mais simples, aqueles que atuam na terra propriamente dita, e não, obviamente, nos ares, como esses outros aqui, principados e potestades. Mas nós podemos ver que, por mais que eles sejam a ralé, aqueles demônios mais baixos, talvez eles são os que põem a mão na massa mais ainda, e que tem maior número. Talvez são eles que causam os maiores estragos e que são menos percebidos. Provavelmente são esses. Eles cercam a humanidade de caos, de desespero, de angústia, de suicídio, de orgulho, de todo sentimento que é ruim e nocivo. Eles são realmente os soldados desse principado maior. Nós podemos ver o anjo destruidor no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 23. Você também pode ver o mensageiro da morte em Provérbios 16, verso 14. E uma observação é que muitas pessoas ligam esse mensageiro da morte ao cavaleiro da morte do Apocalipse. E não tem nada a ver. Aquela é uma figura de linguagem que não está ligada a um ser vivente, mas a um todo de uma interpretação. Então nós já podemos excluir esse cavaleiro. Você tem que lembrar que esse anjo, ele vem, e não foi só uma vez, foi várias, e poderá vir novamente no tempo do Apocalipse, no tempo final, pela mão do próprio Deus. É o próprio Deus que chama ele para fazer essas chacinas, matar milhares. Você confirma no livro de Hebreus 11, 28, que esse anjo é chamado de exterminador de primogênitos, que relembrou a história do Egito. A Bíblia de Jerusalém diz que quem mandou esse anjo ferir os egípcios foi o próprio Yahvé. Quando você vai para a Bíblia judaica, chama ele de o executor. Então ele seria o executor da vontade
dos juízos de Deus. Os juízos de Deus vão cair, as pragas de Deus vão cair. Quem vai ser o executor vai ser justamente esse anjo da morte. Ele vai aparecer em alguns livros bíblicos, salvo engano, Jeremias, Ezequiel, Samuel, Reis. Vai aparecer em alguns livros ali. Dependendo da tradução, ela vai dar uma disfarçada. Mas veja que esse anjo está com as características idênticas, mesmo que ele não seja chamado assim. E o fato dele ser um anjo da parte de Deus, chamado para executar juízo divino, não significa dizer que ele é um anjo benigno. Ele pode muito bem ser o próprio Satanás. Quando vamos no livro de Apocalipse, ele diz que há o príncipe do poço do abismo. E esse príncipe do poço do abismo, ele diz que em grego é um nome e em hebraico é em outro. Abaddon ou Apolion. Claramente ele está se referindo a Satanás, o rei do abismo. Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Se você buscar no Salmo 91, você vai perceber que essas forças, elas preferem determinados momentos para atuar. O terror noturno, citado ali no mesmo Salmo. A peste que assola na escuridão, nas trevas. Inclusive, um dos nomes desse demônio, desse anjo mensageiro das trevas, da morte, é proveniente de uma raiz hebraica que submete-se ao nome peste. Então ele é meio que uma peste, seja ela qual for, para causar morte, não apenas uma simples doença. E é interessante que você pode encontrar todas essas raízes da história, da língua judaica, das tradições, muito bem comentadas nos manuais de demonologia, mais especificamente. Nos livros apócrifos, eu estou me referindo mais especificamente ao livro de Enoque. Por mais que ele não tenha sido inspirado por Deus, não significa dizer que algumas coisas que estão ali não sejam verdade. Pedro e Judas citaram o livro de Enoque nas Escrituras. Trechos do livro de Enoque que haviam sido escritos muito tempo antes, eles citaram nas Escrituras. Então, por mais que aquele livro não seja inspiração divina, não quer dizer que ele seja mentiroso. Ali é uma série de compilado de traduções, melhor dizendo, tradições judaicas, passadas de pai para filho e depois foram anotadas. As histórias do povo, assim como nós temos os livros de história do Brasil, os judeus têm as suas histórias, os seus livros de história, as suas tradições orais. E nós não podemos pegar tudo, amassar e jogar no lixo, sem sequer examinar com calma. Existem algumas coisas que podem ser inventadas para dar volume, mas nós sabemos que tem coisas ali que são úteis. A arqueologia usa muito esses livros para encontrar determinados locais. Mas enfim, esse anjo, ele parece ser tão real e presente na humanidade que todas as religiões do mundo, seja ela qual for, as extintas, as que existem, as mais antigas, você vai encontrar um ser, uma criatura, algo que não é deste mundo e que ao mesmo tempo
vem para este mundo ceifar vidas. Tem vários nomes em todas as religiões. Você vai encontrar nos hindus, nos islâmicos, nos celtas, nos nórdicos, nos egípcios, nos mesopotâmicos, em todas. Mesmo nessas maias, astecas que já foram extintas e algumas outras que não foram totalmente extintas, mas perderam a sua essência. No judaísmo, eles acreditam que esse anjo é Samael. Tá ok? Samael. Quando se coloca a origem etimológica desse nome, nós podemos encontrar algo parecido com Satã, que tem uma origem tanto hebraica, quanto tem a sua participação na história daquele povo. Não era tão atuante quanto das igrejas primitivas para cá, mas existe muito perfeitamente o Satã na história judaica, na crença judaica, nos manuscritos da Torá, você vai encontrar incrustado. Então, esse tentador, ele não assume só esse papel. Com a permissão de Deus, ele entra no papel de destruidor. E sabe como é que esse Samael é chamado na nossa língua, na nossa tradução, se você trouxer para o português? Ele é chamado de o veneno de Deus, Samael. Mas é claro que isso é acréscimo humano. O que nós temos de fonte histórica são as fontes judaicas, que são as fontes mais antigas e as fontes que vieram de um povo escolhido por Deus para trazer o Messias à Terra, para iniciar a raça humana na fé de Deus. Nada mais que isso. Então, lembrando, esse anjo da morte, o Malach Hamavet, ele pode muito bem ser o próprio Satanás. Se bem que quando você encontrar o anjo do Senhor no Antigo Testamento, muito provavelmente é o próprio Cristo. Nós temos estudos aqui no grupo onde eu comento e falo sobre isso. Então, se você perdeu, dá uma olhada assim que você sair desse vídeo. Hoje nós vamos encerrar aqui esse breve estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos veremos ainda essa semana nos próximos vídeos.